melhor corte de cabelo para o seu tipo de rosto? Bora descobrir? Para isso, você pode fazer uma selfie de frente e desenhar alguns pontos em cima da sua foto. Quais pontos, Aline? Você vai desenhar um ponto aqui na parte mais alta da sua cabeça e um ponto aqui embaixo no seu queixo. Esses dois pontos ligados vão formar a linha vertical. Depois, sabe esse ossinho da sua bochecha que fica bem ressaltado aqui na lateral? Você vai fazer um ponto de cada lado. Vai chamar linha horizontal, vai dividir o seu rosto em cima e embaixo. Depois você vai fazer dois pontos aqui na sua testa, um desse lado e um desse outro lado. Essa vai ser a linha da testa. Por último, você vai fazer um ponto bem aqui onde termina a curvinha da sua mandíbula e vai ligar os dois lados. Vai ser a linha da mandíbula. Pronto, vai ficar desse jeito. Nós fizemos aí toda a divisão para você entender como vai ser o seu formato de rosto. O primeiro tipo de rosto é o rosto oval, e a gente fala que o rosto oval é o mais simétrico. Por que isso, Aline? Porque todas as linhas estão nas mesmas proporções. Então, se você conseguir desenhar aí na sua selfie o formato de um ovo, na mesma proporção, todas as linhas, você vai perceber que o seu rosto é bem simétrico. Então, esse é o primeiro tipo de rosto que a gente vai identificar. O segundo é o rosto quadrado. O rosto quadrado, gente, acaba tendo tanto a linha da testa, quanto a linha horizontal, quanto a linha da mandíbula na mesma proporção. Porém, você vai perceber que a linha da mandíbula se ressalta, justamente porque o quadrado ele é bem anguloso. Você percebe lá um quadrado, ele tem um ângulo bem aparente, né? Então, justamente, a mandíbula acaba ficando ressaltada. O rosto redondo, gente, ele é similar ao quadrado, porém a diferença é que em vez do ângulo reto na parte inferior, na mandíbula, você vai perceber uma meia-lua. Uma meia-lua se formando certinho, não tem muito o ângulo da mandíbula. Então esse é o rosto redondo. Depois tem o rosto em formato coração. Então a linha da testa acaba sendo um pouco mais ressaltada que o eixo horizontal e do que a linha da mandíbula. Então um exemplo de personalidade com esse tipo de rosto é a Jennifer Aniston. Então você vai perceber que no formato coração o queixo acaba sendo pontudinho, justamente no formato de um coração, né? Depois tem o rosto em formato diamante, que é como se fosse um losango. O eixo horizontal, a linha que divide o centro do seu rosto, vai ser um pouco maior do que a linha da testa e a linha da mandíbula. E por fim, o rosto alongado, que a gente chama de retângulo, você vai perceber que ele é um pouco comprido. Ele também tem as linhas horizontais, todas elas, a da testa, o eixo horizontal e também a linha da mandíbula, todas do mesmo tamanho, mais alongado. Então esse é o rosto longo, ou algumas pessoas chamam de rosto retângulo. E aí, conseguiu definir qual que é seu tipo de rosto? Acho que sim, né? Deu pra entender mais ou menos? Aline, mas qual deles é o mais bonito? Não existe, gente, não existe esse negócio de rosto mais bonito. Todos os rostos têm a sua particularidade, têm a sua beleza. E só um detalhe que eu sempre falo para vocês: os olhos humanos sempre buscam harmonia, né? É natural do ser humano enxergar a beleza onde há harmonia. Então, uma forma de você ressaltar a sua beleza é você justamente buscar harmonizar aquilo que está em excesso. E a gente usa esse princípio em tudo dentro da consultoria de imagem, né? Então, por exemplo, se algo me incomoda, por exemplo, meu traseiro, a minha poupança me incomoda, a linha é muito grande, né? Justamente vamos tentar, então, harmonizar. Chamar atenção para a parte superior, de forma com que ao olhar para você, meus olhos consigam enxergar harmonia, tá? Lembrando que não existe uma lei, não existe uma regra. Então, se determinado aspecto do seu rosto não te incomoda, você tá super ok com isso, você pode usar qualquer corte de cabelo. O importante é a forma com que você se enxerga. Dito isso, então vamos aos cortes de cabelo. O primeiro formato de rosto que a gente comentou aqui foi o rosto oval, que é justamente aquele mais harmônico visualmente. Então, na teoria, o rosto oval encaixa muito bem com qualquer tipo de cabelo, tá? Aí você fala, ah, Aline, então esse é o rosto dos sonhos, né? As modelos todas devem ter. Não é verdade, né? Se você for reparar,
ainda mais hoje, existe uma força muito grande no meio artístico valorizando o que é mais exótico. Então você vai ver muitas modelos aí nos outdoors da vida com os traços mais diferentões. Então foi-se a época em que o rosto oval era símbolo de beleza, né? Hoje se pega uma menina mais exótica, com o rosto mais quadradão, chama mais atenção, e as modelos estão agora indo mais para esse lado do exótico, do diferente, né? Enfim, então o rosto oval, ele casa bem com qualquer tipo de cabelo, justamente porque ele é inteiramente harmônico. O próximo tipo de rosto é o quadrado. Lembra que eu comentei que a mandíbula no rosto quadrado acaba ficando muito aparente, justamente porque um quadrado tem os ângulos retos bem aparentes, né? Então, se você coloca um corte de cabelo que chama a atenção para sua mandíbula, algo que já naturalmente a sua mandíbula já chama a atenção naturalmente, o que vai acontecer? Vai ampliar visualmente, então vai atrair muito a atenção para aquele lugar e vai ficar desproporcional. Então a ideia seria disfarçar esse ângulo da mandíbula. Como? Cuidado com cortes de cabelo nessa região, bem curtinhos, o famoso corte Chanel, né, que vem aqui nessa região, ele chama a atenção visualmente, seus olhos vão parar bem aonde? Na sua mandíbula. Então a ideia seria um cabelo mais longo, né, que vai alongar a figura do quadrado. E se, por exemplo, a sua testa te incomoda um pouco, a ideia da franja é uma boa opção, mas não aquela repartidinha no meio certinho, né, aquela que você reparte mais aqui na lateral, porque quando você reparte na lateral, você acaba quebrando a figura do quadrado. Então essa é a ideia, uma franja repartida na lateral. Se você tem o rosto redondo, certamente você tem pouco ângulo na sua mandíbula, é como se fosse uma meia-lua, lembra que eu comentei com vocês? O cabelo muito para dentro, então sabe aquele corte do long bob? Todos os bobs que existem, existem vários bobs por aí, né? Mas aquele corte para dentro acaba acentuando essa característica do seu rosto, que é a falta de ângulo. Então, a ideia é você sempre cortar para fora, né? Você vai criar ângulos. Então, em camadas você pode fazer, fica muito legal, sempre trazendo para fora. E se você curte franja, né, existe aí um mito, quem tem rosto redondo não pode usar franja. Não é verdade. Você pode tudo que você quiser na sua vida, não existe lei, né, não existe regra. Se quiser usar franja, uma ideia legal é você reparti-la no meio. Reparte no meio a sua franjinha. Fica legal porque quando você faz isso, você quebra a figura do rosto redondo, né? do círculo no caso. Então você traz uma informação a mais e acaba balanceando o formato redondinho do seu rosto. O rosto em formato coração, eu comentei com vocês que um bom exemplo é a Jennifer Aniston, né? E teve uma época aí que, quando ela despontou na carreira de sucesso dela, o cabeleireiro dela fez um corte que ficou muito famoso, que é o corte em camadas, vocês lembram? E esse corte fica super legal para quem tem o rosto em formato coração, porque justamente por ter essa parte bem afinadinha, quando você coloca camadas, você tá o quê? Chamando a atenção para essa região. Então acaba equilibrando a sua testa, que geralmente tem a linha mais avantajada. Coloque camadas, coloque informações aqui na região da mandíbula, que vai fazer muito sucesso. Já quem tem o rosto em formato diamante, como tem a linha horizontal mais avantajada, o que você vai querer fazer? Vai querer trazer volume no topo da cabeça. Então você pode fazer um topete, você pode fazer uma franja bem volumosa, uma franja bem com presença, sabe aquela franja? E você pode também colocar algumas camadas na parte da mandíbula. Então, a partir aqui da sua mandíbula, você põe camadas. E assim você vai acabar balanceando esse aspecto do seu rosto, que é justamente aquele formato do losango, né? E por último, o último formato de rosto é o rosto retangular, ou seja, aquele rosto mais alongado. Ele é simétrico também nas linhas horizontais, né? Tanto da testa, o eixo central e também a linha da mandíbula, elas são todas na mesma proporção. Nesse tipo de rosto,
você pode apostar muito na franja, se você curte, óbvio, né? Então a franja, ela acaba diminuindo o tamanho da testa e encurtando o seu rosto. Então é uma opção legal se você tem uma testa mais avantajada, ou até se você quiser diminuir um pouco esse comprimento alongado do seu rosto, você pode apostar na franja, que é bem legal. Outra ideia legal também é o cabelo mais volumoso, porque como o seu rosto é fino, se você traz volume na lateral, isso vai fazer um charme, né? Um charme a mais. Lembrando que o cabelo liso e longo vai acabar alongando ainda mais o seu rosto. Então pode parecer que ele é mais longo do que ele realmente é. Então a ideia é trazer volume na lateral. Então um cabelo bem enrolado, um babyliss na lateral, né? Fica legal. Gente, comenta aqui embaixo qual é o seu tipo de rosto. Você conseguiu identificar? Me conta, que eu tô muito afim de saber. Outra coisa, comenta também qual que é o seu corte de cabelo preferido. Vocês sabem, né? Acho que vocês já perceberam que a franjinha é o meu corte xodó. Eu falo que é o meu corte de estimação, eu adoro. Então todo mundo tem um corte de estimação. Qual que é o seu? Me conta aqui nos comentários. E aproveita e envia esse vídeo para sua amiga, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho aí, que eu tô postando a partir de agora muitas dicas legais aqui para vocês. Vou voltar com esse projeto do canal, graças a Deus. Tava paradona, já tava dando teia de aranha, enfim. É isso por hoje, gente. Obrigada, um beijo para vocês. Semana que vem tem mais. Tchau!